Olá, estudantes! O tema de hoje é o artigo 13 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Ele é curto, mas define a estrutura de poder da Casa, estabelecendo quem é a maioria e quem é a minoria. Esses grupos possuem prerrogativas exclusivas e participam da direção do Congresso. O caput do artigo 13 trata, primeiramente, da maioria. Constitui a maioria o partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa. Lembre-se que a maioria absoluta, na Câmara dos Deputados, é o primeiro número inteiro superior à metade da composição total dos deputados. Esse quórum confere grande poder à maioria. Em seguida, o caput define a minoria. A minoria é a representação imediatamente inferior à maioria. Mas há um detalhe crucial para que essa representação seja considerada minoria. Ela deve, em relação ao governo, expressar posição diversa da maioria. Portanto, ser minoria é uma questão de número, mas também de oposição política. A importância dessas definições é vista nas prerrogativas. A minoria, por exemplo, tem sua participação assegurada na composição da mesa da Câmara, mesmo que a proporcionalidade não lhe garanta um lugar. Além disso, a representação proporcional dos partidos ou blocos deve ser assegurada na constituição das comissões, incluindo sempre um membro da minoria, quando possível. O parágrafo único do artigo 13 aborda a situação de empate ou de pulverização das forças. Ele diz: se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, as funções regimentais e constitucionais da maioria serão assumidas pelo partido ou bloco parlamentar que tiver o maior número de representantes. Esta é a regra de desempate numérica. O maior grupo, mesmo sem maioria absoluta, se torna a maioria regimental. A minoria, nesse cenário, é automaticamente o segundo maior grupo que se opõe ao governo, mantendo o critério de posição diversa. Em resumo, o artigo 13 é o pilar que sustenta a organização das forças políticas na Câmara, garantindo que o poder legislativo reflita, de forma organizada, o resultado das urnas e a relação com o poder executivo. Pontos que já foram cobrados em provas anteriormente: definição política da minoria. A exigência de que a minoria não seja apenas a representação imediatamente inferior, mas que também expresse posição diversa da maioria em relação ao governo. Quórum da maioria. O entendimento de que a maioria, no caput, é definida pela maioria absoluta dos membros da Casa. Regra de transição. Desempate. A aplicação do parágrafo único, quando nenhuma representação atinge a maioria absoluta, e a maioria é definida simplesmente pelo maior número de representantes. Vamos fixar o conteúdo? Pergunta. Conforme o artigo 13 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, RICD, para que um partido ou bloco parlamentar constitua a maioria da Casa, é necessário que ele seja integrado pela resposta, maioria absoluta dos membros da Casa. Explicação. O artigo 13, caput, estabelece que a maioria é constituída pelo partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa. Pergunta. Para que uma representação seja considerada minoria na Câmara, nos termos do artigo 13, não basta ser a representação imediatamente inferior à maioria. É necessário, adicionalmente, que ela, resposta, expresse posição diversa da maioria em relação ao governo. Explicação. O artigo 13, caput, define minoria como a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expresse posição diversa da maioria. Pergunta. O parágrafo único do artigo 13 prevê uma situação excepcional. Caso nenhuma representação partidária ou de bloco parlamentar atinja a maioria absoluta dos membros da Casa, qual critério será adotado para definir quem assume as funções regimentais e constitucionais da maioria? Resposta. A assunção será feita pelo partido ou bloco parlamentar que tiver o maior número de representantes. Explicação. O parágrafo único do artigo 13 estabelece que, se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, assume as funções da maioria o partido ou bloco parlamentar que tiver o maior número de representantes. Dominar a organização do poder legislativo é fundamental. Se este vídeo ajudou a simplificar o artigo 13, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre o regimento interno. E lembre-se, o entendimento do jogo político começa com o conhecimento das regras regimentais. Você está no caminho certo.